Olá, tudo bem? Queria compartilhar aqui contigo uma solução que eu desenvolvi para elaborar um relatório contábil mensal. O que é esse relatório que eu desejava? É este produto que você vê aqui. Um relatório com o meu extrato bancário, incluindo aqui, associando a cada linha do extrato bancário, os documentos relacionados. Por exemplo, neste caso aqui, neste primeiro link, eu tenho um boleto bancário que foi pago, o comprovante de pagamento, a nota fiscal. Tenho ali uma descrição, todas as minhas entradas dessa maneira, e ao final ainda tem um documento aqui que é somente o extrato bancário, puro e simples, que foi emitido pelo banco. A ideia é chegar nesse documento, neste produto final, da maneira mais automatizada possível. Qual a maneira mais eficiente de fazer isso? Ora, se eu recebo os arquivos dos meus prestadores de serviço, se eu salvo os documentos PDF das notas fiscais emitidas, a maneira mais simples de organizar isso é simplesmente organizando arquivos em pastas. Então, vamos observar aqui como que funciona essa solução. Eu tenho aqui pastas onde eu coloco as despesas, comprovantes de pagamento, as notas fiscais emitidas e as notas fiscais das despesas. Todos esses documentos vão ser agrupados dentro de uma estrutura que é este documento aqui no Coda. Se você ainda não conhece o Coda, ele é uma ferramenta sensacional, que tem recursos parecidos com o do Excel, de planilha, só que com uma lógica de banco de dados muito mais interessante e muito mais eficiente. Então, nesse documento aqui eu tenho a data, descrição do que é o documento, o tipo, se é receita ou despesa, valor, uma categoria para eu classificar esses títulos. A receita ela pode ser recorrente ou esporádica. As despesas podem ser impostos, serviços, suprimentos, rendimentos, equipamentos, data de vencimento e data de pagamento. E aqui o link dos documentos. Esses documentos estão todos armazenados dentro do Dropbox. Poderia ser Google Drive, poderia ser qualquer outro armazenamento em nuvem. Eu escolhi Dropbox. Então, quando você acessa o link aqui, você tem os documentos, boletos, notas fiscais, comprovantes de pagamento. Todos eles ficam associados aqui. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, por exemplo, um boleto que veio da contabilidade. Como eu nomeio os arquivos? O nome deles segue o seguinte padrão: ano, mês e dia, data no formato norte-americano. Isso para que os documentos fiquem em ordem alfabética. Ano, mês e dia e uma palavra-chave aqui, nesse caso, contabilidade. A nota fiscal deste documento vai ter exatamente o mesmo nome, seguido de -NF. O comprovante de pagamento vai ter também o mesmo nome, seguido de -PG. Quando eu coloco esse boleto aqui na pasta de despesas, esse cara vai ser levado automaticamente para cá. De que maneira isso acontece? Isso acontece utilizando uma outra ferramenta que se chama Make. Este cenário é quem faz todo esse processo de integração. Então, quando eu mando executar esse cenário, ele vai buscar para ver se tem algum documento novo na pasta. E ele vai seguir diferentes rotas. A rota de despesa, de nota fiscal de despesa, nota fiscal de receita e de pagamentos. Então, nesse caso, eu coloquei uma despesa. Então, olha, criou o link, criou uma linha lá no Coda e enviou esse documento para uma inteligência artificial fazer uma leitura desse documento e extrair as informações. Então, eu já tenho aqui, o documento está lançado, certo? 240201 contabilidade.pdf. Ele é do tipo despesa, mas eu não tenho aqui ainda informação do valor, informação da data de vencimento, nem nada. Eu tenho apenas aqui o link do documento. Eu posso dar uma descrição para isso aqui, contabilidade. Neste momento, existe uma inteligência artificial que está analisando esse documento para extrair essas informações de valor e de data de vencimento. Então, eu não preciso me preocupar com isso, porque isso acontece em segundo plano. Acabou de entrar aqui a informação. Então, ele vence no dia 10/1 de 2024, no valor de R$ 436. Se a gente observar aqui, vencimento 10/1 de 2024, valor de R$ 436. Então, esses dois dados foram extraídos pela inteligência artificial. Eu posso dizer que esse aqui é do tipo serviço,
E aí acontece a mesma coisa quando eu salvo nota fiscal e quando eu salvo comprovante de pagamento. Este cenário aqui, ele roda de segunda a sexta somente às 17 horas. Eu não ponho esse cenário rodando muitas vezes por dia, porque efetivamente a minha movimentação de documentos é bastante pequena. Mas eu poderia colocar isso aqui para rodar em intervalos menores. Tá? Então eu vou acionar ele aqui manualmente. Ele encontrou a nota fiscal de despesa. E ele vai processar aqui. Então perceba, nós tivemos aqui nota fiscal de despesa e tivemos um comprovante de pagamento. O comprovante de pagamento também foi enviado para a inteligência artificial para que ela retorne aqui qual foi a data de pagamento. Então eu tenho aqui, ó, documento, boleto, o comprovante de pagamento e a nota fiscal. Tudo isso em uma interface em que eu posso avaliar, verificar todos esses documentos em uma única tela, de maneira simples e unificada. Se a gente aguardar um pouco mais, a gente vai ver o dado do pagamento sendo preenchido aqui automaticamente pela inteligência artificial. Tá aí, essa foi a data do pagamento que está no comprovante. Data do débito, 10/1/2024. Como que a gente associa isso com o extrato bancário? A maneira tradicional de se obter o extrato bancário é através da interface do Internet Banking. Neste caso aqui, eu vou fazer aqui o exemplo real do meu extrato bancário do mês 12 de 2023. Eu seleciono o período, data de início e data de fim e clico aqui em obter extrato. Se a gente vier aqui ao final desse documento, já está aqui o meu extrato bancário do mês 12. Como eu associo essas informações com as minhas movimentações? Ora, basta pesquisar aqui nessa coluna entre todas aquelas movimentações lá. Então eu tenho aqui essa entrada é referente a essa nota fiscal emitida. Eu poderia muito bem aqui, ó, pegar pela data. E aí basta parar o cursor. Eu tenho todos os detalhes aqui, a descrição, data, valor, e posso conferir se isso bate com essa descrição. E quando eu puxo a informação aqui, a descrição aqui é atualizada. Perceba que basta parar o cursor em cima aqui da entrada para eu ver os detalhes. Ó. O valor bate, 357. Eu começo a digitar a data, 23, 12, 20, tenho tudo que foi lançado naquele dia. Além disso, eu ainda tenho aqui, nessa tabela de histórico, já o extrato bancário do mês 12. Na verdade, isso daqui foi um documento salvo aqui nessa pasta. Como que eu gero, então, aquele relatório final? Basta selecionar aqui que eu quero o mês 12 de 2023. Está aqui meu relatório. Ctrl P para salvar. Eu gero o PDF com o documento completo. Mais do que isso. Para eu não precisar enviar por e-mail esse relatório para a contabilidade, então também tem um cenário de automação que faz esse envio. Ele roda toda sexta-feira. Então o que ele faz? Verifica se tem algum arquivo novo. Nesse caso ele encontrou. Foi o arquivo que eu acabei de salvar. Faz o download desse arquivo e escreve um e-mail para a contabilidade com esse documento como anexo. Se eu for lá no meu e-mail, nos enviados, está lá. Segue o anexo, o relatório contábil referente ao mês e o documento em anexo. Então é isso. Isso é uma demonstração de como é possível automatizar tarefas repetitivas que são baseadas em dados, usando ferramentas simples, que não exigem programação, mas que dão um poder muito grande de estabelecer relações entre documentos, informações, que permite utilizar inteligência artificial e muitos outros recursos para automatizar tarefas repetitivas. Espero que você tenha gostado. Assine o canal se quiser conhecer outras soluções como essas e até a próxima.